Oi, gente, tudo bem com vocês? Este é o quarto episódio do Icatepsicast e hoje eu estou aqui recebendo um casal muito especial para nós do Icatepsi. A gente teve o prazer de conhecê-los há alguns anos e hoje trouxe ambos para contar um pouco da história deles, trajetória profissional e também algumas curiosidades. Pedrinho Botaro, Elô Botaro, bem-vindos. Muito contente de recebê-los aqui hoje. E a gente vai ter uma conversa muito boa. Então, gostaria de já começar pedindo para vocês se apresentarem, né? Geralmente faço essa introdução, mas prefiro que as pessoas se apresentem, porque nada como a gente mesmo falar sobre nós. Então, fiquem à vontade. Vai lá. Bom, primeiro agradecer a você, Camila, também ao Denis, um casal que a gente ama muito mesmo, assim, pelo trabalho de vocês, pela história, também pela família de vocês, pelo terceiro herdeiro que está chegando aí, né? Que Deus possa continuar abençoando vocês. O Icatepsi tem feito um bom trabalho aqui na cidade de Santo André, principalmente atendendo a tantas famílias que a gente, infelizmente, acho que teve o marco da pandemia aqui na cidade aliás, no Brasil inteiro e no mundo, que deixou vários reflexos, né? Hoje a gente vê muitos reflexos no dia a dia, né? Então, é muito importante ter o Instituto e também hoje levar as informações através do podcast. Eu sou Pedrinho Botaro, estou vereador aqui em Santo André, tenho 40 anos, casado com a Elô, e a gente é muito feliz hoje porque tem uma história política de vida. Já ocupei alguns cargos recentemente, inclusive como presidente da Câmara e também no último ano secretário de governo do prefeito Paulo Serra. E a gente teve a oportunidade de ter algumas experiências, quis Deus que a gente tivesse essas experiências, e ao mesmo tempo aproveitar então o cargo público que Deus a mim confiou, e agora fazer acontecer algumas coisas de política pública que é importante na nossa cidade. Então, eu gosto sempre de falar, de ouvir cada vez mais, porque é nessa troca de experiências que a gente vai fazendo a política pública. Eu acredito muito nessa forma de gerir uma cidade. Você não é obrigado a saber tudo, mas você precisa estar à disposição para poder somar. Dentro do nosso mandato, eu tenho uma grande rede que eu chamo de Somos Parte, que é justamente, eu acho que cada um tem a sua parte dentro do seu quadrado e a gente pode somar, né, sem dúvida alguma, para fazer acontecer. Então, para a gente foi muito importante ter conhecido vocês, sobretudo, mas também essas experiências que a gente tem tido ao longo do tempo. Muito bem, obrigada. Posso? Eu sou a Elo Canhace Botaro, sou casada com o Pedrinho, tenho 39 anos. Sou mãe de 3 filhos, um no céu, 2 na terra. A Alice Podcaster tá aqui. Segundo podcast que a Alice participa. É, eu sou publicitária de formação, e aí trabalhei 12 anos no mercado financeiro. Mas era uma coisa que eu não gostava, né? Eu já tinha essa ideia de fazer uma transição de carreira. E na época que eu tive que o Pietro nasceu, eu tive muita dificuldade com a amamentação. E quando a gente resolveu em comum acordo, né? Não, vou mudar de carreira, o que eu vou fazer? E aí eu resolvi ser consultora de amamentação. Eu tive a minha consultora, devido a todas as dificuldades que eu tive na minha amamentação. E eu queria trabalhar com alguma coisa, já que eu vou mudar de profissão, vou mudar para alguma coisa que faça sentido, né? E aí fui estudar e tenho trabalhado com isso há 2 anos, agora em abril faz 2 anos já. Ajudando outras mamães também nessa jornada da amamentação a ser mais leve e a vida longa pro TT. O Pietro Sim. mamou bastante, foi difícil no começo. Ele desmamou agora, com 3 anos e meio, quando a Alice nasceu. E ela tá aqui, firme e forte. Pra mim é um trabalho que eu gosto muito. Eu vejo muito propósito, né? Porque eu sei, assim, essa mulher no pós-parto, ela sempre tá mais vulnerável, né? E a dor deixa qualquer pessoa mais vulnerável, né? Então, trazer essa mulher para um lugar de uma leveza maior e tornar essa jornada mais fácil é a minha missão de vida, assim, é uma coisa que eu amo fazer demais. Importantíssimo. Eu precisei de uma consultora de amamentação na primeira e na segunda gestação.
E é um divisor de águas, né? Depois que você tem esse contato, tudo se torna muito mais leve. E é uma profissão que quase ninguém conhece, É. né? Até o Pedrinho, às vezes, o Pedrinho conhece muita gente, conversa com muita gente. Quando acaba caindo nesse assunto, né? A minha esposa é consultora. Nossa, mas o que é isso? Né? E é muito engraçado, porque eu tive a minha consultora. Na verdade, eu não conhecia antes da gestação. Lá na hora da fissura, do desespero, da dor, me indicaram. E eu tive essa consultora. E eu só continuei amamentando por conta da consultora, né? Sim. Então, eu falo que, poxa, o Pietro mamou 3 anos e meio. Tá doente. Então, foi graças à consultora que eu continuei amamentando. Então, assim, quando eu cheguei nesse lugar de que eu vou fazer, né? Eu falei, não, é isso que eu quero. Eu quero ser essa pessoa que traz Sim, luz nas trevas. Eu Muito falo bom. que é importante a missão da consultoria de amamentação, porque ela salva a família, Sim. né? Sem dúvida alguma. Porque, assim, além de salvar a criança com a alimentação de qualidade logo no início, e isso por anos você vai ter a herança dessa amamentação, mas também o ambiente familiar, porque você, sem dúvida alguma, você tem ali, né, nos primeiros dias aquela dificuldade na aceitação, também a questão, lógico que muitas famílias têm essa dificuldade e a maioria das famílias dificuldade financeira, inclusive, porque Sim. né, a fórmula que também é ministrada pelas crianças também é muito cara. Também tem a questão de a criança mal alimentada, ela dorme mal, também faz a família dormir mal, e aí os pais no dia seguinte também precisam trabalhar, né, principalmente o marido, né, em questão. Então, eu falo que salva a família realmente porque o ambiente fica mais harmônico Sim. e fraterno. A gente Completamente. teve essa experiência com a Alice agora, né? Lógico que assim, mas foi muito mais fácil. Eu acho que cada realidade é uma realidade diferente, né? Hoje nós temos, como a Eloá falou, nós temos o Pietro com quase 4 anos, e aí a gente sabe da dificuldade da aceitação dele também, apesar da gente ter feito todo um ritual de aceitação, mas hoje ele tem dado um pouco mais trabalho do que ela nas madrugadas, porque ele exige mais da gente. Sim. Mas talvez se não fosse a consultoria de amamentação também, e ela ter essa performance em saber lidar, talvez a gente teria passando uma dificuldade também com a neném nesse momento. Então, Sim. eu falo que os homens que também nos assistem e a mulher que está assistindo a gente, peça para o seu marido assistir, porque eu recomendo a todos os amigos, aos pais, eu falo assim, olha, você não sabe que você está dando um presente, não só para sua esposa, que pode de repente evitar essa fissura ou evitar ou machucar o peito, o bico do peito, enfim, mas sobretudo você está ajudando a si mesmo, porque a saúde mental, materna e paterna passa por uma boa alimentação. Não, e sobre a saúde, até queria incluir uma coisa que, assim, hoje eu tava conversando, a Alice tá meio doentinha, e eu não tive isso com o Pietro, né? O Pietro quase não ficou doente porque era um bebê de pandemia, a gente não saía de casa, então ele não tinha contato com vírus externos, nossa, o Pedrinho trocava de roupa, era um negócio porque a gente morria de medo por conta do Covid. Sim. Mas ele é uma criança que, assim, vai fazer 4 anos, ele quase nunca ficou doente. Ele mamou até janeiro. Eu tava falando exatamente sobre isso com a pediatra. E em janeiro ele desmamou. Por conta dela, mudou meu leite. Ele acabou falando, não quero mais. Mas assim, é impressionante que ele deixou de mamar e ele começou a ficar doente, como se não houvesse amanhã. Então o menino a gente tá quase comprando um bolo de mêsversário pra tosse dele, que vai completar um mês agora. Ininterrupta. Sei bem como é. E óbvio, ela tem muito mais contato com o vírus por conta dele. Ele é o maior transmissor de vírus. É ele, né? Brinca, dá beijo. Como você vai falar pro irmão que, não, você não pode beijar sua irmã? Vem da escola, traz mas tudo. essa divisão, assim, o ano passado foi o primeiro ano dele na escola. Então, eu imaginava que o ano passado seria aquele ano que ele ia ficar doente sem parar. E não aconteceu. Mas agora que ele desmamou, então assim, ele não tem mais essa proteção extra do leite materno, ele começou a ficar doente, assim, já teve escarlatina, já tomou antibiótico, já tá numa tosse que não para. Então, a gente às vezes não tem noção de até onde vai, né? Porque tem toda aquela história de, mas depois o leite vira água. Não, gente, não vira água. E segue sendo, não é o principal alimento depois do primeiro ano de vida, mas segue sendo uma proteção extra e a gente tá, na prática, comprovando isso. Sim, exatamente. E, gente, tem um motivo porque eu convidei vocês para o 4º episódio, né? A gente tá no mês de maio, mês das mães. E tem uma coisa muito importante que aconteceu em 2022
E eu gostaria muito de trazer para esse episódio, juntamente com a história de vocês. Então, vocês já estão contando aí do jeito que eu gosto mesmo. É esse o objetivo, contar histórias. Mas eu preciso citar, né, que o Pedrinho, em 2022, foi autor da Lei 10.564, que fala sobre as ações de conscientização da saúde mental materna, né, que é uma campanha que Santo André, então, tá liderando aí dentro desse cenário no mês de maio. E é algo que, para nós psicólogas, é muito diferente, porque a gente não vê isso comumente, né, nos municípios, e de repente em Santo André a gente tem um vereador que vai lá e apoia. E aí, quando eu conheci você e a história de vocês, eu entendi o porquê, né? Porque a sua sensibilidade em relação a esse assunto foi muito grande, assim, para mim foi muito gratificante conhecer, né? Adoro ouvir histórias e ouvir uma história que me trouxe muita sensibilidade também, porque vocês têm uma história por trás disso, né? Então, quando a gente tem uma história, quando a gente sofre na própria pele algo, e que também para nós foi um motivo de tanta tanto espelho, assim, né? Tanta inspiração. A gente falou, nossa, a gente tem alguém, a gente tem pessoas com quem a gente troque as mesmas histórias, né? E eu sempre falo pra Elô, falo pra você também, né, Pedrinho? Nossa, você e o Denis são muito parecidos, porque vocês são os pais da nova geração, né? Que a gente não precisa ficar pedindo, vai lá e divide, a gente não precisa ficar falando, olha, você tem... Não. São os pais que acordam antes da gente pra cuidar dos filhos. Então, nós somos privilegiadas? Sim, nós somos. Mas eu acho que vocês também podem protagonizar algumas bandeiras, né? Algumas coisas que têm a ver com a nossa saúde mental, a saúde mental materna. Então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre... Se vocês quiserem contar como vocês se conheceram, que eu acho que é super legal também, essa parte da história, mas queria que vocês contassem até um momento, assim, que foi um divisor de água na vida de vocês e que vocês viram que era importante toda essa questão da saúde mental, de um cuidado mais próximo, né? Tanto para Eloá, tanto para família de vocês, porque eu acho que é uma história pra gente apresentar. Primeiro assim, né? Eu acho que ninguém dá aquilo que não tem. Então, quando a gente quer ofertar o amor, uma pessoa ranzinza, amargurada, não consegue ofertar o amor. E aí tem algumas fichas que precisam cair ao longo do nosso tempo, né? Então, às vezes, o ICATEPS, por exemplo, com certeza atende pessoas ali que não gostariam de ser amarguradas com a vida e acabam sendo, por N coisas que aconteceram, né? Hoje eu tenho 40 anos, a Eloá 39, existe 39 anos de história e existem 40 anos de história. Cada um, você é reflexo da sua jornada até aqui, né? Então, Deus tocou muito forte o meu coração para que eu um dia entrasse na política como uma verdadeira vocação mesmo, com o objetivo de mudar o mundo. E aí eu tinha um sonho, eu falo que aquele menino de 20 anos não é o mesmo menino de 20 anos hoje. Hoje o menino de 20 anos é outra geração. Mas naquele ano eu trabalhava com um grupo de jovens na igreja, a Eloá também já trabalhava com a igreja também, mas em outros movimentos, a gente era amigos, não namorávamos, mas a Elô sempre foi uma pessoa que me apoiou, né, também em campanhas, e aí com 21 anos eu quis ser candidato a vereador em 2004. Ah, é? Com 21? Com 21 anos. E aí essa parte eu não... Não sabia? Eu trabalhava com os jovens e a gente trabalhava com as pessoas em situação de rua. E eu tenho várias histórias para contar daquela época, porque eu falo assim, poxa vida, a gente pode ressignificar essas vidas. E eu achei, Camila, que o vereador ele fosse praticamente um Deus. Que ele pudesse realmente mudar tudo, que ele pudesse ter um monte de coisa ali para fazer, para acontecer. Ele tinha um poder, olhando de fora, eu achava que ele tinha um poder além do que eu vejo hoje que você realmente tem, né? E a Eloá sempre foi uma pessoa que me apoiou a todo momento. Não apoiava a oposição, não apoiava o Pedrinho. Mas ele ganhou na minha gestão, viu? Eu sempre brinco falando que ele foi candidato com 21. E aí, por diversos motivos, coeficiente eleitoral, ele foi eleito mesmo quando a gente era casado. Eu sempre brinco porque eu falo assim, ele tentou, mas só ganhou debaixo da minha gestão. Não, mas eu falo brincando, porque foi por conta de coeficiente eleitoral. Claro. Então, 2004, 8, 12 e eu disputei 3 eleições. Então, Sim. 4, 8, 12. Então,
o coeficiente eleitoral para as pessoas entenderem o que significa. Às vezes você tem um número de votos, você é bem votado, mas você não consegue porque o partido não fez aquela Sim. cadeira de vereador. Então, em 2004 eu tive 1.900 votos, 2008, 3.413, 2012, 3.897. E aí não fui eleito em nenhuma dessas 3 oportunidades, mas ao longo do tempo também fui aprendendo bastante coisa, trabalhando na gestão pública. Então, eu ocupei vários cargos públicos, tive a oportunidade de ser secretário de Cultura aqui em Santo André, lá no diretor do meio ambiente do estado. E aí a gente fui ganhar apenas em 2016, né? Eu e a Elô começamos a namorar em 2013, por livre e espontânea pressão minha. Imagina, se ele demorou 4 vezes para ser eleito, quando ele quer uma coisa, ele não desiste. E ela falava pra mim assim, meu, nunca ninguém, minha amiga, né? Então nunca ninguém vai querer namorar com você. Uma agenda louca, estressante, imagina, nunca ninguém vai querer. Então, a Elô Ela já era tava fazendo ali, ó, a campanha do a contra. campanha do contra a favor dela. E aí Não, eu mas é porque eu achava mesmo. Eu falava, Ela não meu, queria. ele tinha um programa de rádio que era de sábado à noite, das 10 à meia-noite. ligados à igreja. Eu falava, meu filho, que mulher que vai querer de sábado à noite, que você tem que estar em algum lugar com ela, você fazendo um programa de rádio. E aí em 13 eu pensei muito sobre isso, conversei muito com Deus, pedi muito para que ele revelasse se a Eloá seria uma pessoa que uma pessoa que daria certo um relacionamento e tal. E ele reafirmava isso no meu coração a todo momento. E aí, N vezes foram as orações que eu fiz, pedindo para que ele pudesse interceder no coração dela, porque todas as vezes ela dizia que não Ai, queria. gente, que lindo. Foi. E eu forcei algumas situações. Então, por exemplo, uma das vezes que eu mais tive coragem de abordar, porque eu também era tímido, não parece, mas sempre fui. Até hoje sou. Mas eu cheguei pra ela no aniversário dela, falei, olha, posso te dar um beijo, pelo menos, de parabéns? Ela falou assim, não pode, porque eu não vou ficar com ninguém, não quero mas saber. explica. Eu tava fazendo uma quaresma, gente. E aí Eu tava ela ia- fazendo uma quaresma de São Miguel. E a minha promessa pra quaresma foi justamente essa. Eu tinha vindo de alguns relacionamentos frustrados. Ele sabe, ele era meu amigo, então eu desabafava com quem? Com ele. E eu falei, cara, eu não quero mais ficar com ninguém. Eu quero que Deus coloque no meu caminho a pessoa que for pra ser realmente a pessoa pra construir minha família, que era o meu maior sonho. A maternidade sempre foi uma coisa que eu desejei muito. Então, eu falei, nesses 40 dias, não tem Cristo que me faça ficar com ninguém. E aí é aquilo, né? Faz essa promessa pra você ver. Brota, Aparece. todos os ex da face da terra querem aparecer. Você parece a maior deusa do universo, que todo mundo te quer. Só porque você prometeu que não vou ficar com ninguém, todo mundo te quer. E foi muito doido, porque o Pedrinho até comprou uma imagem de São Miguel pra mim nessa época. Queria me dar de presente. A gente nunca se encontrava. Não, primeiro que eu fui conhecer esse tal de São Miguel, porque eu não conhecia esse cara. Tá. E aí eu falei assim pra ele, cara, quer dizer que eu vou ter que pedir pra você pra eu namorar? E eu fiquei os 40 dias fazendo essa oração junto, porque eu também não conhecia. E eu falei, cara, então preciso conhecer. Então a oração começou a partir disso. Teve o aniversário dela, dia 5 de setembro, comprei a imagem de São Miguel, comprei um livro também, Tempo de Esperas, que é um livro do Padre Fábio de Mello. E lá eu escrevi, né, que nesse tempo que você espere, não sei o que, tudo assim, cara, tudo balela. Tava em campanha, falei assim, meu, quem sabe ela cai nessa história. Mas aí, fiquei nesse tempo, comprei a imagem, não tive coragem de entregar a imagem, porque eu falei assim, cara, é muita coisa. Eu tinha dado um outro presente, o livro e mais a imagem, eu falei assim, cara, parece que quer comprar a pessoa, então não dei. E aí chegou no último dia dessa quaresma, era um domingo, no sábado de manhã eu fui fazer um programa na rádio, logo cedo. E aí eu saí do programa com a imagem na mão, falei, cara, você é um covarde, né? Você não teve coragem de entregar pra ela. Porque a quaresma acaba amanhã. Era dia Você 29, o dia dos Você Santos não, Anjos, você né? não que tinha entregou e agora você vai ficar sem entregar, porque já acabou, né? E eu com a imagem, quando eu chego em casa, ela tá na porta da minha casa, conversando com o vizinho, né? E ali eu senti que era um recado de Deus também. Falei, cara, entrega, tá na porta da sua casa, ela veio buscar. E eu falei assim, cara, não acredito que você tá aqui. Então eu entreguei pra ela. E é lógico, nós estamos resumindo bem a história, porque ela é bem comprida. E assim. no dia seguinte também teve a missa dos anjos, era no domingo teve a missa, e o Pedrinho transmitia, ele era da Pastoral de Comunicação da paróquia, o padre me chamou para segurar o celular para ele ler, que não sei porque sumiu a oração da quaresma, ele tinha que finalizar
a quaresma naquele dia. Então tem até essa foto, né? O Pedrinho, eu e o padre, e a imagem de São Miguel no altar, porque eu tava segurando o celular pro padre ler a oração, o Pedrinho filmando, então assim. E nesse dia eu fiz uma oração, porque o rapaz que segurava, que estava segurando a imagem de São Miguel, era um dos coordenadores do grupo de jovens que nós tínhamos lá. E aí, comunidade de jovens USB, e um só batismo. E aí naquele dia eu falei com Deus, eu falei assim, eu quero casar nessa igreja, com esse padre, com a Eloá, com esse cara aqui no altar também, e a gente eu montei a cena. E aí, as minhas orações sempre foram assim. Eu lembro que tinha uma ficha de encontros de namorados. Ela nem tinha aceitado namorar comigo, nem tinha nem pedido. Eu já falei pro padre, eu vou fazer esse encontro com ela. O padre disse, cara, você tem problema, como assim? E eu comecei a profetizar. E mais do que isso, eu comecei a assistir vídeos de retrospectivas de casamento e sonhando com a nossa retrospectiva. Então eu assistia diversas Emocionado. retrospectivas. Pedrinho do Emocionado. céu. E Do céu. comecei a profetizar isso, que isso ia acontecer. E cheguei também, num determinado momento, a ajoelhar na igreja também, a orar, pedindo para que Deus orando pelos nossos filhos. Porque eu sabia que a gente ia namorar e ia casar. Então eu já tinha feito todo um planejamento. E aí, assim, em resumo, Deus abençoou mesmo, né? Deu certo. A gente teve essa oportunidade de estarmos juntos. Deus tocou muito o coração dela. E eu tenho certeza que foi a entrega dele. Sim. E tem acontecido algumas coisas na minha vida, Camila, atualmente, e que, assim, é clara a percepção, e eu tenho ido em algumas igrejas. Sábado eu estava na igreja Além do Véu, aqui em Santo André, e aí me caiu uma ficha, assim, que é muito notória. Nós que somos cristãos, a gente já sabe disso, mas você precisa receber na cabeça, precisa lembrar. Que Deus precisa ser glorificado em sua obra, né? Porque Ele é onipresente, onisciente, então, assim, Ele é tudo na nossa vida. Então, é importante também que nós saibamos reconhecer a presença dEle e valorizar isso. Então, às vezes a gente acha que é o humano que está fazendo. Não é o que eu escrevi na carta, não é o livro que eu dei, mas, assim, é a ação dEle para o nosso casamento. E aí, eu também nesse momento de oração, a gente já namorando, a gente teve um sentir, né? Não vou nem dizer que é uma visualização, mas um sentir que nós teremos 2 filhos. E aí seria um menino e uma menina. E aí, coincidentemente, teve uma propaganda da Coca-Cola, uma promoção. Era Olimpíada, E né? fizeram as garrafinhas. E ela falou assim, eu vou fazer as garrafinhas e dá para gravar o nome. Que nome que eu coloco? Aí depois o nosso nome, da nossa sobrinha também, da Sara. E aí colocou também do Pietro e da Alice. Então, antes que eles fossem gerados, eles foram gerados no nosso coração. Sim. Eu estava vendo uma pregação ontem da Camila Barros, e ela dizia exatamente sobre isso. Ela, assim, o nosso propósito já nasce antes de Deus criar nosso corpo, né? Assim, a gente já nasce com um propósito aqui. Eu creio muito nisso. Então, Deus fez com que nós nos encontrássemos, né? Nós geramos uma família, e aí o meu propósito de servir é muito ligado ao propósito da Elo hoje. Então, e aí tudo congrega, né? Então, servir dela através da amamentação hoje, que é muito grande, ela é além do que é consultora de amamentação, e eu também estou além do que é um político que seria normal, né? Enfim, mas que também como uma verdadeira missão. Eu enxergo hoje a missão. E nesse meio do caminho surgiu as dificuldades, né, que fizeram a gente, inclusive, pensar sobre saúde mental materna. Eu ia até falar, para chegar no porquê da lei, né? Quando a gente passa por uma situação, é muito diferente de quando a gente imagina, né? Eu sempre sonhei com a maternidade, como eu falei, e eu tenho memórias, assim, eu pequena, tipo, 8, 9, 10 anos, pensando, nossa, e se um dia eu não puder ter filho? Olha que loucura, porque eu penso assim, cara, eu era muito nova para pensar nessas coisas. E eu não tinha motivo, a minha mãe não teve histórico nenhum de aborto, ninguém na minha família nunca teve nenhum histórico, então não era uma coisa que era factível, que eu falava, tal pessoa passou por isso, não. Mas eu sempre tive, não sei explicar, esse medo de se um dia eu não pudesse ser mãe. Aí a gente casou, né, em 2017, ficamos juntos, namoramos, casamos. E a gente sempre sonhou, né, com a paternidade, com a maternidade. E aí em 2019, eu engravidei, né? Então a gente casou Peraí, vocês casaram em 2015? 17. Ah, 17. 13 de maio de 17. Aí a gente engravidou do primeiro bebê em 2019. E aí, assim, foi uma alegria muito imensa, né, pra gente, o sonho da nossa vida.
Aí no primeiro ultrassom, a gente tinha lá 2 sacos gestacionais. Um tinha um embrião com o coração batendo, o outro ainda não tinha embrião, mas ainda estava naquela fase de que podia ainda desenvolver ou não. Fomos repetir o ultrassom, 17 de maio de 19. Era dia do aniversário do meu pai. A gente ia ter certeza se era uma gestação gemelar ou única. E aí, para nossa surpresa, não tinha mais batimento naquele coração do bebê que a gente já havia escutado. Eu nem contava com essa possibilidade. Eu falo que eu não sei hoje o que é pior. Se é você ter um sangramento e você já ir pro hospital sabendo que tá acontecendo um aborto, ou você tomar essa surpresa de tipo assim, de repente. Aí entra também num lugar de coisas que precisam mudar muito, né? Que é essa recepção de como passar essa informação, né? A gente teve uma sorte que a doutora Ana Paula Mondragon, que foi a médica que fez o meu ultrassom, ela foi muito delicada. Então, ela ficou ali procurando batimento. E aí, ela falou, olha, eu sinto muito, infelizmente, não tem mais batimento. Eu levantei e saí que nem um tiro da sala. Só saí pondo a roupa e saí que nem uma louca. Nem peguei o laudo do exame, nada. Eu fiquei muito, muito mal, assim, muito. A gente fez uma conduta expectante, então a gente esperou ali 30 dias. Então, assim, teve o acolhimento da médica que me deu essa notícia. Mas depois que eu abri esse assunto, porque eu fiz um... Na verdade, assim, no começo a gente não abriu o assunto. E aí, no final do ano, eu sempre tenho mania de fazer uma retrospectiva do ano. Tipo, o que aconteceu nesse ano? E eu não tinha postado nada sobre isso. Sim. Mas eu me sentia mal de falar, poxa, como que eu vou fingir que isso não aconteceu? E aí, quando eu postei falando o que havia acontecido naquele ano... Eu tenho esses posts, né, sobre a perda. Foi impressionante, assim, a quantidade de pessoas Imagino. que vinham me procurar pra falar, eu também passei por isso. Foi nesse período que eu também tive perda. Então, Aí, diferente de você, você teve a doutora Ana Paula, eu conheço, né? Foi muito acolhedora, porque se eu te falar dos meus, eu Então. tive 2, né, perdas. Uma das vezes o médico falou assim, não tem mais nada aqui. Então. Não tem mais nada aqui. Mas, eu recebo muitos gente, relatos, Camila, muitos, de tipo assim... assim, e ainda... O que você vem fazer aqui? Esse bebê tá morto. Cara, você não tinha essa noção. Aham. Que é uma das coisas que eu acho que precisa ainda também estruturar. Por exemplo, da mesma forma que para você fazer uma endoscopia, você tem que ter um acompanhante. Sim. Eu acho que tem que ter uma obrigação de ter um acompanhante no ultrassom gestacional. Sim. Porque se essa mulher recebe uma notícia dessa, ela sai dali sozinha. Você não sabe o que pode acontecer. É pesado. E tem fases avançadas de gestação, né? Tem algumas coisas que você leva para a vida inteira. Então, assim, Sim. eu cresci num ambiente familiar de 3 filhos, o filho do meio. A minha irmã mais velha, ela é gemelar. Eu tenho 40, ela tem 42. Essa de 42 anos, a irmã faleceu. Tá. Então, assim, eu tenho uma irmã também falecida. E aí, a gente cresceu nesse ambiente familiar, cristão e tal, mas minha mãe sempre dizendo assim, olha, você tem uma irmãzinha que morreu e tal, mas era um assunto que não era muito falado. Ela simplesmente teve um mal súbito. Anos mais tarde, quando aconteceu conosco, a nossa perda gestacional, eu lembro quando nós chegamos em casa, ao ligar para minha mãe e meu pai, eles ficaram assim, transtornados. Foi um gatilhaço. Até mais do que a família da Eloá, porque assim, eles passaram por isso. Então Sim. voltou, remeteu àquela história. E a partir dali, eu comecei a perceber o quanto a nossa criação, né, a minha criação dos meus irmãos, foi afetada justamente por conta dessa perda gestacional. Não que a Thaís, minha irmã que faleceu, tivesse a culpa desse processo, mas assim, talvez o entendimento e a cura naquele momento, e aí não é a culpa dos meus pais e tal, mas você começa a desencadear vários outros problemas que vêm na sequência. Como é que é a criação do segundo filho? Então, assim, ali teve uma gestação. Nasceram as duas vivas. Então, a minha irmã, com 3 meses de idade, faleceu. Então, minha mãe estava tomando conta de uma, a outra ficou no berço, que é normal. Hoje você deixa seu filho no berço. Chegou ali, já não tinha mais a respiração. Então, quando você vai ter a segunda gestação, que aí entra todo o problema, porque a expectativa, você vai ganhar ou você vai perder? Depois que nasceu, você vai continuar vivo ou vai morrer? Né? Como é que fica? Então, nós tivemos todo esse problema, porque... e aí começaram a cair fichas, porque nós trouxemos para nossa vida, assim, poxa vida, aconteceu isso. E aí, quando nós tivemos, então, a nossa perda gestacional, nós começamos a perceber o seguinte, cara, é comum perder?
poxa, é comum perder, porque a Eloá fez a divulgação, as É. pessoas começaram a Não, aparecer. surreal, assim, fazendo gente da os nossa relatos. família, Comigo madrinha de também. casamento, Aham. prima. Mas ao mesmo tempo, a nossa médica, que é a doutora Mariana Paca, Hum. chegou um dia e falou assim: vocês querem parar de prestar atenção numa coisa? Não é comum perder. Ou como assim não é comum perder? As gestações foram feitas para dar certo. Uhum. Então, assim, existem algumas que não dão certo, óbvio, mas não é todo mundo que tem filho, que engravida, que vai perder. Uhum. E aí nós vínhamos da premissa de cada ultrassom do Pietro era um dia de talvez uma notícia boa ou talvez uma notícia ruim. Uhum. A gente né? não dormia, A era gente, como a você gente sabe, ficava, né? a gente ficava nessa expectativa. Então, assim, poxa vida, como é que você vai ter expectativa de algo não funcionar? Então, nessa virada do ano, 19 para 20, nós não tínhamos nem a pandemia ainda. Eu lembro que eu falei para Elô o seguinte, falei, Elô, a gente tem um jeito de nunca mais receber uma notícia ruim, que a gente perdeu um filho Uhum. ou que nós não vamos ter. Não vamos mais tentar. Isso é um caminho. Se você não tenta, é óbvio que você nunca vai ter. Entendeu? Porque é difícil também, porque aí teve esse processo, perdemos o filho. Aí teve 30 dias. Deus nos deu a graça, porque assim, a gente orava muito para Deus para que ele pudesse sair, expelir automaticamente, Naturalmente. naturalmente, para Aham. você não ter que fazer uma curetagem, um Uhum. procedimento, Uhum. porque a médica já tinha falado pra gente, olha, se tiver a curetagem, só pode engravidar entre 6 meses a um ano. Então, Uhum. antes disso, você não pode engravidar, porque o útero sofreu uma, E eu uma cheguei cirurgia a drástica. internar pra fazer a curetagem. Uhum. A mil eu ia fazer, Uhum. mas eu fiquei muito revoltada, né? Então eu ficava assim pra Deus, na minha oração assim, Uhum. puta da vida. Uhum. Olha aqui, você sabe que eu não quero passar por isso, então você se vira desse jeito. Você se vira, porque eu não quero. Porque assim, Uhum. só de pensar, Cá, em fazer um procedimento que uma mulher Sim. quer fazer um aborto provocado, Uhum. eu sei que não foi uma escolha minha, mas eu pensar em passar pela mesma coisa, eu Uhum. falava, eu não quero. Uhum. E foi muito doido, porque eu cheguei a internar, O primeiro saco gestacional saiu tinha na mão dela. saído. Sim. É. Então também foi um impacto. Eu estava na igreja Sim. e ela me ligou, ela disse, Pedrinho, nosso filho tá na minha mão, o que eu Ai. faço com O que eu ele? faço? Né? E eu falei assim pra ela, Elô, joga fora, porque ele não tá mais aí. Uhum. Né? Ele já foi embora, ali era o saco gestacional, tal. Então a gente crê nisso, então tá no plano de Deus, enfim. Uhum. E aí a segunda foi uma internação difícil. A gente até tentou fazer um pouco mais light, né? Eu até fui pronto para dormir lá mesmo, Uhum. de pijama, tudo Uhum. até. Aí uma enfermeira entrou lá, sentou na cama com a gente, querendo se sensibilizar com a nossa história. Ai, coitado de vocês. Que entra. E a gente tentando colocar um pouco pra cima. Porque assim, pra gente também era doído contar a história. Uhum. Uhum. Não, e assim, você imagina. Outro detalhe importante, né? Que a gente não passou por isso porque teve essa delicadeza da nossa médica. Ela ligou, ela falou: pede pra quem for te internar me ligar. Uhum. Eu não sabia disso, fiquei sabendo depois. E aí eu soube que a maioria das mulheres é internada no andar na maternidade. Sim. Então ela pediu pra não me internar, como era hospital geral. Ela pediu pra não me internar no andar da maternidade, me internar em um outro andar, Uhum. pra eu não ter que ter contato com Com as choro de mães. bebê, com Aham. porta-maternidade. Foi uma delicadeza da parte dela. Poxa, foi mesmo. Mas a maioria das mulheres não é assim, né? Você vê que muitas vezes em um quarto com enfermaria, tudo você junto. tem uma mulher que pariu e tá com um bebê, você tem a outra que tá abortando no mesmo quarto. Gente, isso é, assim, um terrorismo psicológico. Você pegar uma mulher que tá perdendo um bebê, Uhum. que tá ali pra fazer uma cirurgia, e colocar essa mulher no mesmo quarto, todo mundo fica mal. Porque a mulher que tá com o bebê no colo se sente mal Sim. no É. momento que ela tem que estar feliz. Porque ela se solidariza muitas vezes com a outra ali. Porque eu tenho amigas, por exemplo, que aconteceu de ficar no quarto que ela tava com o bebê Uhum. e a outra mulher perdeu. E ela fala: Meu, eu não me sentia bem de ficar De- curtindo de meu estar bebê, bem. porque eu falava: Aquela mulher chorava o dia inteiro. É muito Uhum. ruim, né? Uhum. E aí, assim, resumindo, a E gente aí, tava Deus- internado. Uhum. A Mari falou pra mim: Quer saber? Vamos fazer um ultrassom só pra gente ter certeza? Eu tava pronta, em jejum, indo pro centro cirúrgico. Uhum. E aí, o hospital é enorme, pensa, gigante. A única sala vazia que tinha foi a sala que eu recebi a notícia da perda. Ela foi fazer um ultrassom antes de eu entrar. E aquela sala que eu recebi a mesma notícia, Uhum. Era que ela tava- falou: Olha, seu útero tá limpo, a gente não vai precisar fazer a cirurgia. Na hora, foi um discernimento pra mim, como se Deus falasse assim: Vai, você tá vendo? Olha quem manda aqui sou eu. E eu te trouxe aqui no mesmo lugar pra você ver que Sim. eu vou fazer o que tem que ser feito, É. né? E aí a cirurgia não aconteceu. Eu tava, inclusive, eu fiquei lá internado. No domingo de manhã eu saí do hospital pra ir na festa da minha sobrinha da escola, que ela foi dançar. Quando eu voltei, a Eloá já estava indo pro procedimento, né?
E aí eu fui na sala na sala onde ia ser o exame. Cheguei lá e falei, mas ela não tá aqui? Não, não tá aqui. Ela já saiu, eu fiquei procurando. Ela já tava no quarto, já tomando banho, porque já tinha feito. Uhum. E ali, assim, a gente sentiu a mão de Deus, Uhum. porque foi no minuto da cirurgia, no minuto que ela ia fazer, a médica teve esse discernimento. Não era um procedimento comum de se fazer. Sim. Já ia para a sala de parto para fazer a cirurgia, o centro cirúrgico. Então ela quis fazer antes, porque eu tenho certeza que foi a mão de Deus também que pediu para que ela fizesse antes isso. E aí depois a gente ficou naquele tempo de esperas também, ressignificando tudo isso, entendendo. E aí depois veio o nosso filho, né, o Pietro, nasce, então dentro da pandemia, né? E aí a gente teve que acumular, então, todo o estresse da pandemia. Eu estava no período pré-eleitoral também, porque era a eleição de 2020, disputando novamente a cadeira de vereador. Eu era o presidente da Câmara, então nós tínhamos todo o problema da cidade, e aí, junto ao prefeito, a gente pensar como é que ia ser a pandemia na cidade, porque estava um caos de E verdade, teve também, realmente. que eu lembrei agora, aquelas mães do luto neonatal que foram te procurar. Eu descobri aquele movimento do Onda de Luz, que é o Wave of Light, que é 18 de outubro, que é o Dia Mundial da Perda Gestacional. Então, tem uma proposta, na verdade, que é para todas as mulheres que perderam seus filhos acenderem uma vela, eu acho que é 7 da noite, 8 horas, não sei, nesse dia no mundo inteiro. Então, tem um movimento. Sim. E a gente foi discernindo isso também, né? De que, cara, não é possível que a gente está passando por isso e você está numa posição de que você pode sim fazer a diferença e fazer coisas que sejam em benefício de tantas famílias que passam por isso, e isso não vai servir para nada, né? E aos poucos a gente foi também discernindo isso, né? Hoje, por exemplo, eu estava recentemente, né, nós tivemos no mês de abril também a caminhada luta do autismo, por exemplo, então das crianças que têm transtorno do espectro autista. Eu partilhava com as mães naquele momento. Você nada como você viver uma realidade para você senti-la, se sensibilizar e você saber do que você está falando, né? E a gente viveu tudo isso. Então, assim, a perda gestacional é um problema. É difícil você sentir. O aborto também é uma situação difícil. Você criar um filho também é uma situação difícil. Você não ter rede de apoio ou você ter rede de apoio, né? Então, assim, Também. tudo isso é uma dificuldade, né? A criança, por exemplo, hoje que tem um TEA, né, que tem algum tipo de deficiência, também você precisa de uma rede de apoio. Inclusive, algumas mães relatam que não conseguem nem trabalhar porque se dedicam 100% para o tratamento do filho, né? Então, tudo isso deu a oportunidade também da gente, então, procurar a prefeitura, conversar no Hospital da Mulher, dentro dessa questão, a gente conseguiu, junto ao prefeito, que fosse inaugurada a Casa da Gestante aqui em Santo André. Era um projeto que o prefeito tinha herdado da gestão anterior, antes da dele, e nós conseguimos fazer essa inauguração. Hoje, a gente acompanha bastante o Hospital da Mulher. A própria Elo já foi lá ver a questão das bombas de amamentação, e aí a gente tem a Ana Carolina como deputada hoje e também o Alex Manente como deputado federal. Então, a Elo já N vezes de jantar junto. A gente tá jantando e Elo, gente, eu vou aproveitar que os dois estão aqui. Deixa eu falar sobre uma realidade para vocês. Aquelas bombas lá. Não, porque o dia que eu fui lá eu saí chorando, de verdade. Porque às vezes assim, lógico que financeiramente, às vezes o poder de investimento do poder público ele é menor do que de uma rede privada, como nós vínhamos de um hospital. Só que ao mesmo tempo você precisa entender a rede. Então, por exemplo, como que essa mulher, a mulher que perde hoje, tem uma perda gestacional no hospital da mulher, que é uma referência ao hospital, ela tem ela tem um auxílio psicológico naquele momento, ali. Mas quem perde e perdeu em casa, e ela passa pela rede no psicólogo, hoje não tem um tratamento especializado para isso. A lei, ela não obriga, a Câmara não consegue fazer nenhuma lei que obrigue a prefeitura a fazer as coisas. Mas a gente criou justamente para sensibilizar o poder público. E aí, no discurso, é você ficar falando. Então, dentro do mês de maio, existem várias ações da campanha do Maio Furtacor, e que para mim foi um presente. Eu gosto sempre de frisar, o Pedrinho não é o pai da criança e nem quero ser, né? Tem as coordenadoras, a Natália Marciano, uma pessoa que a gente gosta muito, inclusive parceira do ICATEPS, né? A gente sabe que tem N questões que são tratadas. Eu não quero ser, o Pedrinho é o pai do Maio, não sou, não criei, não inventei. A única coisa é que, assim, por ter a sensibilidade, eu consegui convencer o prefeito que era preciso ter essa lei,
os vereadores também na aprovação, e a gente precisa ter uma voz lá dentro que fique cutucando, eventualmente cutucando, trazendo os problemas, as realidades. Então, no mês de maio são várias as ações que são, e aí uma coisa que a gente tem questionado muito e que é importante é você manter essa campanha frequente, né? Assim, não só no mês de maio. Então, por exemplo, nós tivemos lá no Congresso Nacional uma lei, o projeto 1135 de 91, então ele é do ano de 1991, que descriminalizava o aborto até o 9º mês de gravidez. Vamos falar sobre isso, então. Assim, é importante. Algumas mães preferem fazer o aborto, seja por qualquer motivo, né? Então, essa lei, ela estava no Congresso Nacional. Hoje, a gente, com um filho de 2 meses de gestação, já escutando o coração como se fosse 9 meses. Então, existe uma vida ali. Existe um coração, existe experiência que nós mesmos vivenciamos. Então, hoje, se alguém vem falar assim, mas um mês só não tem problema. Não, tem sim, porque existe uma vida ali. Então, tudo isso nos fez parar para pensar e poder criar essa lei. E a questão da saúde mental, materna, né? Eu comecei também a vivenciar de perto por conta do meu trabalho, né? Eu, querendo ou não, a maioria dos atendimentos são feitos domiciliar. Sim. Então, eu entro dentro da realidade daquela família, né? E é impressionante como reflete automaticamente ali no puerpério o quanto essa mulher tem rede de apoio ou não tem, né? Então, eu vejo pelas minhas pacientes, assim, quando eu vou em uma casa que o pai é envolvido no processo, que ele tá ali ajudando, tá colaborando. Porque assim, mas o homem não pode amamentar. Não pode amamentar, mas pode fazer todo o resto. Pode dar banho, pode segurar depois que a mulher amamentou, pode fazer a comida, pode limpar a casa, pode... A única coisa que esse homem não consegue fazer é pôr esse bebê no peito. E ainda tem uns pais que dão leite na colher, dão no copinho, a gente treina no atendimento. E quando você tem uma mulher num pós-parto ali que tem esse suporte familiar, é completamente diferente a forma que você percebe essa mulher. Você vê que é uma mulher que tá mais tranquila, que consegue descansar minimamente, porque tem uma demanda que é puxada realmente no começo. Mas se você tem um suporte, né? Tem ali, às vezes, a mãe, a sogra, uma tia, uma irmã, ajudando a fazer uma comida, lavando uma roupa, o marido tá ali. Tem homens que têm... A conta nunca fecha, né? Essa conta das licenças. Sim. Porque a mulher tem uma licença no CLT de 4 meses. Mas você tem um monte de mulher empreendedora hoje em dia que não tem. Aí, 4 meses é o tempo de licença, mas esse bebê tem que mamar exclusivamente até os 6. E esses 2 meses, a mulher tem que fazer o quê? Trabalhar e ordenhar. Então, enquanto ela tá trabalhando, ela tem que estar trabalhando e ordenhando para manter essa produção. Muitas vezes fica insustentável dependendo do trabalho dessa mulher. O homem, algumas empresas têm lá uma licença paternidade de 20 dias. Raras empresas têm essa licença igual do CLT da mulher. Boticário, por exemplo, é uma que tem. Eu tenho uma paciente que o marido ficou o tempo todo da licença maternidade dela, ele também ficou de licença paternidade. Então, é óbvio que foi muito mais leve para ela, né? Mas a grande maioria tem lá male 5 dias e só. Sim. E na Câmara, como eu fui presidente, então eu tinha um poder ali sobre falar sobre esse assunto também no Legislativo. Então, nós criamos a Procuradoria da Mulher. Hoje funciona a Procuradoria. Tivemos lá pautas como feminicídio e outras questões. E aí, também dentro dessa realidade, eu também pensei na saúde mental paterna. Porque, não parece, mas aquele pai que quer ser dedicado e quer ajudar, então ele também precisa desse tempo. Eu criei então também a expansão, a dilação dessa licença, a paternidade, né, do pai, então que tem o filho ali e é funcionário do Legislativo, né? E na prefeitura a gente acabou não conseguindo fazer isso, mas já tem também a garantia de que o pai pode ter, eu não lembro se são 20 dias, né? Acho que é 20. Do pai. Eu acabei tendo a maternidade da Alice agora em janeiro e a gente acabei não tirando esse tempo, até pela função que eu exercia como secretário, mas aí você percebe o quanto é importante, porque de dezembro, do dia 20 de dezembro em diante, até o dia 5, que foi o nascimento, dia 6, que foi o nascimento dela, aí eu fiquei integral ali tentando ajudar justamente nessa rede de apoio, porque ainda mais com um filho com ciúmes. E aí, eu cansada. E dezembro, calor. E tendo que limpar a pródromos. casa, arrumar, né? Então, assim, o quanto você vê que a rede de apoio é importante. Então, o pai que, de repente, não está envolvido nisso, precisa inserir. Porque se você não quiser inserir, você tem que pagar para alguém fazer, né?
Você tem que pagar para um especialista, você tem que pagar para alguém fazer. Mas nada como o amor do pai e da família. Ali não nasce apenas uma criança, nasce uma nova família. Né? E aí, esse assunto do pai já é um grande desafio, né? Porque, e até por isso também que eu falo muito, gente, eu preciso convidar o Pedrinho, preciso convidar o Denis, preciso convidar o fulano, porque vocês precisam falar mais. A gente ainda vive uma realidade muito machista, né? A realidade, assim, de que ele está me ajudando, ele está colaborando, e pai não ajuda e nem colabora. Pai faz, né? Divide, faz o que tem que fazer, faz o que precisa ser feito. Não tem essa de E para mim é tão natural divisão. que quando eu vejo algumas mulheres defendendo, aí eu brigo com aquela lá. Quando a gente vê umas mulheres, não, porque os maridos não ajudam, me sobe até o nervoso, que eu fico assim, eu quero falar assim, cara, mas não pode generalizar, como você está dizendo Sim, agora. Existe uma parcela, talvez você não está generalizando. Eu já vi mulheres generalizar. Entendeu? Sim. E aí isso me Eu incomoda. também. Já foi até motivo de briga nossa. Briga não, mas assim, de discussão. discussão, De falar, meu, por assim. que a pessoa tá falando isso? Porque isso me machuca muito. Porque assim, você não pode generalizar. Né? Pra nada você pode generalizar. Assim como também tem muita, infelizmente, né? Tem muita mulher que é ausente do próprio filho. Pega, dá pra rede de apoio e não quer nem saber. Sim. Né? Isso quando tem o filho, né? Ele não tira, enfim. Então a generalização não pode ser feita. Sim. Tem um livro que chama A Cura do Machismo, está nas mães de menino, uma coisa assim. Ele fala exatamente sobre isso, né? Agora você vai ser mãe de menino. Agora eu vou saber como que é isso. E eu acho que tá muito na nossa mão, né? Que nem no caso do Pedrinho. A minha sogra, nesse ponto, ela foi estupenda, né? Ela ensinou eles. O Pedrinho, a verdade seja dita, vou deixar público esse reconhecimento. O Pedrinho limpa a casa muito, mas que eu odeio. Eu amo cozinhar, amo. Mas essa parte de limpar, Eu falo que ele é irmão do Denis. eu odeio, mas odeio com força, entendeu? O Pedrinho não. O Pedrinho organiza muito mais. Ele até me É mais irrita, caprichoso. Porque ele briga comigo às vezes. Porque é isso, assim, ele limpa, ele vai, ele lava a louça, ele tem dia que chega em casa meia-noite, ele não jantou, e aí ele termina de jantar, e aí enquanto às vezes eu tô dando um TT pra Alice, ele tá lavando a louça. Mas por quê? Porque ele foi criado dentro de uma casa que aquilo era dividido. Sim. Então ele tinha a irmã, o irmão e ele, e a mãe dele dividia a tarefa por igual. E o pai também, lógico. Mas assim, tô dizendo, entre os filhos, ela não ensinou que a Tatiana, por ser Fazia mulher, mais, tinha que fazer mais, diferente do Vinícius e do Pedrinho. Não. Os três era dividido o trabalho. E eu acho que é assim que tem que ser. Sim. Porque isso é normalizado pra ele hoje. Então, os nossos filhos também crescem vendo que, não, a minha mãe faz e o meu pai faz. Então, a Meu chance pai- deles terem por exemplo, do Pietro ser um machista é muito menor do que se ele fosse criado assim. Ah, não, você é menino, você não precisa fazer nada. E a Alice é menina, ela tem que fazer tudo. Não. Na hora do almoço, por exemplo, né? Meu pai e minha mãe vão cozinhar juntos. Na hora da janta, a mesma coisa. Então a gente sabe que muitas realidades é assim: o pai tá assistindo televisão, domingo futebol à tarde, e a mãe tá cozinhando e depois faz até o prato dele. E já coloca para ele sentar. Né? Já falou, faz meu prato aí e tal. E na realidade da minha casa, minha mãe e meu pai nunca foi assim, graças a Deus. E eu agradeço muito porque assim, hoje nos deu essa oportunidade. E aí, como a gente sabe que a nossa vida é uma repetição de padrão, né? A gente repete o padrão, e isso é importante deixar bem claro, papai, mamãe, a gente sabe disso, a teoria é linda, mas na prática, quando você xinga e você vê seu filho xingando, dói. Você fala assim, caramba, ele aprendeu de alguém xingar. E aí, também, a coisa positiva também é que um dia meu filho pegou um guardanapo e ele foi limpar a parede. E ele com 2 anos de idade, sei lá, de repente ele tava ali limpando há 2 anos, 3 anos, ele tava limpando a parede. E aí eu olhei pelo ar e falei assim, caramba, acho que puxou alguém fazendo É porque isso. o Pedrinho, sabe aquela buchinha branca? Mágica? Aquilo ali é a vida do Pedrinho. E aí assim, só que, lógico, que nada exagerado, pode, né, a gente tá brincando tudo, mas também nós tivemos a vivência do dia que ele catou um lápis e ele foi pintar, ele foi riscar a parede Eu toda. achei que ele ia surtar, de verdade. O dia que ele pegou esse lápis, teve 2 episódios assim que eu falei, meu Deus, o Pedrinho vai infartar. Porque como ele é muito da limpeza, então assim, a primeira vez teve um dia que ele riscou todo o sofá. A hora que ele riscou, eu falei, meu Deus do céu, o Pedrinho vai infartar. Aí eu liguei pra ele na chamada de vídeo e ele levou super numa boa. Eu fiquei muito surpresa. E o desenho, até na época tinha a moça que é a diarista que fazia faxina na nossa casa.
E o Pietro achou um lápis e ele fez um baita desenho assim na parede. Quando a faxineira chegou no dia da limpeza dela, ela falou: eu vou limpar isso. Eu falei: não, Pedrinho não quer que limpe. Porque ele ficou todo emocionado, que era o primeiro desenho do Pietro. Ficou meses a parede com aqueles rabiscos. Aí ela falou: nossa, mas você tá curada mesmo, hein? Porque ele que não o filho não deixou. faz? Ele não deixou ela Sim. limpar. E é isso também, né? Assim, muitas coisas que às vezes o Pedrinho era todo. Mas. Sabe assim, meio nojentinho com uma coisa ou outra. Mas quando você é pai, você simplesmente. Deixa. Sabe? Nada, né? Você sai nadando, você não tem a preparação. Principalmente assim. com comida, né? Porque você fala assim, olha, caiu no chão. Então, né? Só, olha, você... Não, agora você... Só pra ir, falar, vamos comer, vamos não sei o quê. Porque você fica ali no dia a dia, né? E aí você vai perdendo algumas coisas que você fala, né? É inevitável que você... Quem aqui já não teve uma fralda vazada no seu corpo e você sair todo sujo? E no dia do ultrassom? Um gorfo. Ontem, né, teve um dia do ultrassom da Alicia e aí nós começamos a sentir que o Pietro estava incomodado mesmo com a presença dela. Ele estava super bem. Chegamos lá, na hora do ultrassom, ele começou a passar mal, a ter vômito em cima de mim. E eu segurando ele aqui, ele Vomitou o vomitando Pedrinho inteiro. atrás de mim aqui tudo, vomitando, ó, litros. E os pais do entorno, todo mundo... Eu falei, gente, calma, deixa. Aí eu feliz, né? Deixa. Eu falei, Deixa. Pedrinho, você quer ir embora com ele? Eu fico pra fazer, porque pra ajudar tava atrasado. Ele, não, a gente tá aqui. E foi o dia que a gente levou o Pedro, porque o medo, depois que tem essa perda, Sim. ele sempre tá lá. Sim. Não é? É. Por mais que assim, a gente teve o Pietro depois. Foi uma gestação mais complicada? Foi. Da Alice, a gente já tava mais confiante, a gente já tinha tido o Pietro, deu tudo certo. Mas é um medinho que ele sempre tá ali, né? E você sabe de uma coisa que eu fiquei pensando agora? Eu também tenho minha fé e sou uma mulher de muita fé. Sim. E aí, quando você tem uma perda e quando engravida, né, fica nesse processo de medo, que é muito medo. É pelo menos 12 semanas de medo. 12 semanas que eu ia ao banheiro, né, na gravidez da Marina, na gravidez do Lucas também. 12 semanas olhando se tinha sangue, se não tinha sangue. E aí, quem tá por perto fala assim, vai dar tudo certo. Você não crê em Deus? Eu creio. E eu creio muito em Deus. Mas eu não tenho controle dos meus pensamentos. E essa situação, ela é tão dolorosa. E não é racional, né? Você pensa, tá no seu Fazer. inconsciente. Eu tenho medo e pronto. Tanto que a gente demorou pra levar o Pietro no ultrassom, justamente por quê? Porque eu tenho uma amiga que a primeira gestação, tudo certo, o bebê nasceu, ela engravidou, levou o filho no morfológico, 12 semanas. Que era justamente pro filho irmãozinho, 5 anos, queria ver. E quando ela chegou, não tem mais batimento. Ai, gente. Aí ela teve que lidar com a frustração dela, ela chorando, o menino sem entender nada, o pai saiu com a criança, foi um vucu-vucu. E aí eu falei pro Pedrinho, vamos deixar pra levar o Pietro mais no final da gestação, que a gente tem certeza que já vai ter uma imagem ali de bebê, que tá tudo certo. E foi justamente nesse dia que a gente resolveu levar ele. Ele passou mal. E até porque assim, Camila, você tá dizendo, né? O nosso crer em Deus não significa que você não vai ter a perda. Né? Porque assim, a gente sabe que ele tem um propósito na nossa vida. E às vezes o propósito é justamente você passar por esse momento de dor. Talvez se seu Pedrinho não tivesse passado 3 perdas de eleição, talvez eu teria sido um vereador diferente. Talvez eu fosse um vereador melhor, porque em 2016, quando eu ganhei a eleição, eu sei o que é perder. E aí, levei a gestão com responsabilidade, tudo porque eu sei o quanto é difícil você ganhar. E o quanto as pessoas confiam em você. Eu falo que hoje, quando você tem a confiança de alguém, a pessoa confiou em você, cara, esse tem um peso muito grande. Porque qualquer voto que você vai fazer lá dentro, você fala assim, poxa vida, quem confia em mim é a Camila. Quem confia em mim é a pessoa... Tá... Então, assim, principalmente quando a pessoa é voluntária ainda, que você fala assim, caramba, o peso que tem isso. É muito forte. Então, a gente, às vezes, você vê a perda de gestação, Deus quis que fosse assim. Também não estou dizendo, porque existe a biologia, existe a nossa parte física mesmo. Como a médica depois nos explicou. Olha, às vezes essa criança ia vir com algum problema. O organismo mesmo já foi preparado para rejeitar. Você, Deus quis que a gente perdesse? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que aonde entra Deus nessa história toda? No ressignificar as coisas e no suportar as coisas. Eu tenho certeza que ele foi tremendo. Ele foi tremendo. Nós tivemos oração, pastores, teve um pastor que profetizou
na nossa vida, o pastor Marcos Grava, que é da Primeira Batista aqui de Santo André, cara que a gente traz de coração, assim, a gente gosta muito dele, né? Ele profetizou que a gente ia receber um bebê até o final de 2019 e a nossa gestação começou ali perto de 20 de janeiro de 2020. Então, foi muito próximo. Então, assim, esse é a delicadeza de Deus. Então, a nossa fé, ela conta. Então, assim, quando alguém vem e fala assim, olha, vai dar tudo certo. Cara, eu não quero que dê tudo certo, nem que dê tudo errado. Eu quero que Deus esteja presente. Sim. Não importa se vai ser um não, se vai ser um sim, né? A presença dele que é o que conta. E aí, vocês engravidaram da Alice. A gente sempre quis 2 filhos, já tava tudo, Sim. né? O que eu falei, a gente fez aquela garrafinha lá em 2014. Eu não, vocês tinham me com os contado. nomes e Nós tudo. cometemos um erro até cortar a Elô, nós sempre dissemos ao Pietro assim, filho, você é o irmão mais velho. A Elô comprou uma camiseta, sendo promovida irmão mais velho, né? E aí depois caiu uma ficha na nossa cabeça, que a gente falou assim, na nossa mente, falou assim, cara, mas ele não é o irmão mais velho. Ele é o do meio. Ele é do meio, porque a gente sempre nós falamos que existe um outro irmão. Então agora nós começamos a levar a realidade para ele também. Filho, você é o irmão do meio, já tem um outro irmão mais velho. Né? Porque pra gente, isso era com ele, né? Porque assim, uma coisa que a gente conversou entre nós e tal, era que a gente não queria que fosse um tabu, né? Por quê? Justamente porque a gente percebeu que era um tabu. Foi um tabu dentro da família do Pedrinho, é um tabu para muitas pessoas. Então, quando aconteceu essa perda, quando eu postei, eu nem sei quantas pessoas vieram comentar. Eu já tive 3 perdas. Uma prima dele falou assim, e também antes do meu primeiro filho eu também perdi. Uma madrinha de casamento nossa falou, não, a minha primeira... E eu falava, cara, mas por que as pessoas não falam sobre isso? Porque quando acontece com você, se você sabe que isso, por mais que a gente saiba que tem uma questão ali que tem um motivo ou não, mas você não fica se sentindo a pior pessoa porque você fica tentando achar eu fiz alguma coisa de errado? A culpa é minha. O que que eu fiz o que que eu fiz de errado? É porque eu treinava na academia? Será que se eu não treinasse, eu teria mantido a gestação? Será que eu comia alguma coisa? E não, mas foi isso que eu quis trazer, né? E depois disso, eu vi como um propósito mesmo, porque eu tive a oportunidade de acolher muitas mulheres. Às vezes, assim, eu já até percebo o modus operandi, né? Então, às vezes, esses posts estão no meu destaque no Instagram. Tem lá uns 5, 6 posts, tipo, perda gestacional, 1, 2, 3. Eu falando uma série de coisas. Mas aí eu vejo que do nada brota alguém aí começa a curtir aquela sequência. Eu falo, Óbvio que eu não vou ser invasiva. Então, quando é alguém que eu conheço, eu até mando um inbox ali. Oi, tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. Pronto. Já é a deixa. O espaço Sim. suficiente que às vezes aquela mulher... Muitas estão às vezes no hospital. Eu acabei de descobrir que eu abortei. Eu tô no hospital pra fazer curetagem. E aí eu tenho essa oportunidade e eu uso isso mesmo como um presente, assim, de poder acolher essas mulheres. Comigo começou a acontecer bastante também depois que eu falei, principalmente com as psicólogas, que é meu principal público ali no Instagram, né? Sim. Então, as psicólogas vêm me contar. Nossa, Camila, depois que eu vi o que você disse, me encorajou mais pra falar sobre isso, ou pra procurar um tratamento. Me fala o que você fez. Então, eu começo a descobrir também que vira um propósito mesmo, né? Então, eu não tô aqui pra falar pra vocês ficarem curtindo meus posts, ou então de curiosos aqui vendo o que acontece na minha vida. É porque ninguém fala, alguém precisa falar, tô aqui falando, né? E as psicólogas têm muita questão da carreira junto, né? Porque a gente trabalha com gente o tempo todo, e aí quando acontece uma coisa dessa conosco, a gente acha, né? Ou pelo menos as pessoas acham que a gente tem recurso próprio para lidar com isso. E não, né? Somos seres humanos como qualquer às outro. vezes as pessoas não sabem como acolher. Então, assim, por exemplo, a coisa que qualquer ser humano de bem quer tirar a sua dor com a mão. Então, assim, Camila, fica tranquila que isso passa, né? Mas isso, né? Então, assim, porque é natural. Você é nova. A Elô chegou até a ficar, às vezes, com raiva de algumas pessoas. Falou assim, não, depois você consegue outro e tal. Mas é porque, assim, a gente tem que entender que num ministério de empatia, dentro da sua realidade, da minha realidade, cada um fala aquilo que faz parte do seu universo. Então, por exemplo, eu quero tirar sua dor. Não, fica tranquilo, isso aí passa. Você vai ver que vai dar tudo certo. Um dia, depois você tem outro, boba. Fica Mas tranquilo. eu acho... Mas ficou ali uma ferida, ficou uma dor. E aí a gente também não pode julgar essa fala da pessoa, porque a pessoa também não entende a nossa realidade. Agora, nós que entendemos e estamos falando sobre isso,
Hoje o podcast também traz essa realidade. Você que, de repente, vai encontrar alguém aí do seu ambiente. Hoje você já tá sentindo como que é essa dor. E nós estamos falando sobre isso. Então, quando você for acolher, não dá para você acolher e você, já passa. Mas eu acho que isso traz justamente o discernimento, né? Quando a gente fala e traz a pauta do assunto, aquela pessoa que nunca pensou sobre aquilo, ela vai pensar. Então, um exemplo que aconteceu com a gente. A gente tinha acabado de passar pelo processo da perda, eu tinha escapado lá nos 45 minutos do segundo tempo da coletagem. A gente foi no aniversário e aí uma pessoa falou: ai, nossa, que legal que vocês estão aqui. Era o primeiro ano de um casal, de uma filha de um casal amigo nosso. E a pessoa chegou a pôr a mão na minha amiga e falar assim: nossa, e vocês não querem engravidar? Cara, eu, mais que rápido, mal criada que sou, às vezes, eu respondi e falei assim: a gente quer. Inclusive, eu acabei de perder um bebê semana passada. Foi automático, assim. Pá! Essa pessoa, com toda certeza, nunca mais na vida dela ela vai perguntar pra ninguém. Porque é uma coisa também que tem essa questão que você, como psicóloga, deve também ter bastante conhecimento. A gente não sabe o que as pessoas estão passando, gente. Esse tipo de pergunta não é um tipo de pergunta que você faz, porque você não sabe a realidade daquele casal. Às vezes, aquele casal tá ali tentando há anos, vivendo uma infertilidade que traz um sofrimento gigantesco. Ou é um casal que passou por várias perdas e não quis trazer esse assunto a público, nem da família. E quando fica esse tipo de pergunta, de vocês não querem engravidar, mas vocês não querem ter filho, você não sabe se a pessoa tá tentando, se perdeu, se não perdeu. Então, assim, não faça. A não ser que a pessoa abra esse assunto. E aí sim você fala sobre isso. Mas o que o Pedrinho falou é verdade. Depois que passou a minha fase da raiva, das pessoas me fazerem as perguntas que eu me sentia pior, eu entendo que a pessoa quer te confortar, mas a gente trazer o assunto não é a forma certa, né? Então, você só fala... Se alguém falar um dia pra você, até vamos deixar um recado geral. Se alguém um dia falar, olha, perdi um bebê, não queira amenizar essa dor, né? No sentido de, mas você é nova, logo você engravida. Mas é melhor perder agora do que perder depois. Não. Não vai ter uma gravidez que vai substituir outra. Ninguém quer pensar... Ai, que bom que eu perdi agora, porque vai que eu tivesse um bebê com algum problema, que é as falas que a gente escuta. Só fale olha, eu sinto muito pela sua perda, fim. Se a pessoa quiser conversar sobre o assunto, beleza. Se a pessoa não quiser, beleza. Mas assim, não precisa ficar tentando falar coisas pra amenizar, né? Porque... Eu acho que você tá falando de uma coisa importante, que é a gente não continuar a propagar histórias que as pessoas mais experientes aprenderam, né? Como conduzir aí, dentro de um contexto histórico e cultural, suas vidas. Até porque então a gente não faz sentimento isso. não resolve. Você é psicóloga, você sabe, Sim. né? Muitas vezes a terapia, na verdade, é isso, né? É a gente conseguir trabalhar com aquela dor e seguir a nossa vida da melhor forma E possível. precisa ser feito. Então, assim, hoje a gente sabe, talvez, eu faço um monte de análise, enfim, fiz algumas formações depois de formação humana, né, de desenvolvimento humano, enfim, para eu entender algumas questões, né, faço alguns tratamentos, tudo, mas você começa a perceber o seguinte, que talvez a gestação do medo, que foi a minha, depois criar o Pedrinho, depois, e nós vamos ver depois, na realidade, dos meus sobrinhos, a minha mãe ainda preocupada com... Então, hoje minha mãe tem algumas dificuldades. É nítido que, assim, quando a Alice nasceu, logo no comecinho, minha mãe um pouco preocupada em ficar com ela. Porque você remete aquilo. Então, precisa ser cuidado, né? Naquele momento. No momento que você teve a dor, que você teve... Não dá pra gente pôr embaixo do pano, embaixo da mesa e falar, não é nada. Amanhã vem outro, né? Ou você ficar com uns preconceitos, porque tem gente que tem preconceito de, eu não vou procurar o ICATEPS, não vou procurar psicólogo, não vou procurar, porque é uma dor que eu não quero mexer. Mas você precisa mexer. Sim. Você precisa mexer. Porque nós levamos uma herança, né? Depois ir para outra gestação, você leva. Teve um dia que eu falei para ele assim, falei, sabe quando a gente vai parar de se preocupar com os nossos filhos? Quando a gente morrer. Porque cada etapa vem uma preocupação. Então, quando o Pietro nasceu, o Pietro ele tinha um engasgo. Ainda tinha o líquido, né, que do parto, enfim, da placenta, então ele regurgitava aquilo, e aí o médico falou assim, olha, eu falei, como é que a gente faz para ele parar de ter isso e de repente engasgar sozinho e tal, porque ele engasgava mesmo.
E aí o médico falou, bem-vindo ao mundo dos pais. E eu quase que eu mandei o médico passear, porque é difícil você ouvir. Isso aqui é uma fórmula, isso aqui é uma orientação e tal. Então, mas ao mesmo tempo, a gente não pode ficar preso naquilo assim, não, vai acontecer com ele a mesma coisa. Sim. Vai acontecer e se acontecer com ele o que aconteceu com a minha irmã? E se nós vamos perder ele? Então, a sua cabeça começa a levantar um universo de possibilidades e aí, de novo, entra Deus. Porque nisso sim, você vai, Senhor, me ajuda a ter tranquilidade para ter essa gestação. Né? Você está grávida. Glória a Deus por isso. E aí, assim, acalmar, porque nós também tivemos, né, nesse momento da pandemia, a gestação do Pietro, e por ele estar nervoso, agitado, não sei o que, a gente foi internar 2 dias antes do nascimento dele, justamente porque ele estava rodando dentro da barriga, ele estava rodando, brincando ali e tal. Eu tive febre, por isso que eu internei também, por causa da diabetes, não podia passar de 40 semanas, era Sim. pandemia, eu tive febre de ansiedade, porque a preocupação, a minha mãe na época, quando eu falei que tava com febre, minha mãe falou, a vida inteira ela foi assim, porque eu tinha mesmo. Tá. Ai, tinha passeio na escola, eu ficava Ficava com febre. A semana do meu aniversário, ansiosa com o meu aniversário, febre. Mas era pandemia, eu com 39 semanas. A minha médica falou, vai pra maternidade, a gente já vai ter que induzir de qualquer jeito, porque não podia passar de 40. Sim, E realmente foi só por uma questão de ansiedade, mas porque você vai ficando com esse medo. E sim. se ele não nascer? A hora que ele nasceu, assim, eu e a Mari, né, e o Pedrinho, a gente chorou, porque foi como se, assim, deu tudo certo, tipo, ele tá aqui. Porque você fica com esse sentimento de que enquanto o bebê não nasce, você fica o tempo todo achando que vai alguma coisa dar errado. Sim. Que entra muito no assunto da questão da saúde mental, né? O quanto é importante, assim, uma gestante fazer ali um acompanhamento durante a gestação, um pré-natal psicológico, um pós-parto bem acompanhado, porque a gente não sabe, né? Como que vai ser esse puerpério? Essa mulher vai ter uma depressão pós-parto? O quanto é normal? O quanto não é normal? Baby blues ali. O que passou da medida ou não, né? Nessa terceira gestação, o nascimento da Alice foi praticamente uma festa. Porque nós tínhamos 8 profissionais lá dentro, inclusive. Ah, gente, vi todos os vídeos. Muito divertido. Até como chama? Neonatologista. Que nem era pra estar lá, e não tinha que fazer no sábado à noite. O auxiliar do meu primeiro parto tava em plantão, eu queria ele. E ele foi lá só de passagem, quase sobrou pra ele. E depois, assim, nós fizemos alguns vídeos dançando ali na hora da... E depois, é lógico, muita gente depois veio tirar o sarro, porque nós dançamos El Chan, ela com 9 centímetros de dilatação. O Chan compartilhou, hein? O Beto já compartilhou meu vídeo essa semana. E a Sheila também, né? A Sheila também. A Sheila Mello. E aí, assim, a gente... E muitos, os homens, depois a gente tirou o sarro. Pô, o Pedrinho tava dançando El Chan, dançou lá, não sei o quê. E aí, hoje tiram muito sarro, né? Até hoje. Porque fizeram... Eu tenho até aquelas figurinhas de GIF. Eu tenho sextou, e tem um lá, eu dançando, baixando assim. E o pessoal tira o sarro com aquilo. Mas quem não sabe da história, sabe? O Pedrinho estava ali e, assim, eu acho legal dançar, mas não tenho vocação para isso. Mas eu estava ali como rede de apoio. Sim. Eu podia, naquele momento, estar sentado, esperando. Vai, gente, vamos logo. Vai, agenda esse parto, faz aí a cesárea e não sei o que. Mas eu estava ali. Cara, se é para entrar na dança, literalmente, então vamos entrar na dança. Fez então, o que tinha que ser feito, né? A gente fez um evento. O nascimento da Alice foi um evento. E aí, a cabeça dela, né, assim, na minha visão de quem tá de fora, do pai que tá fora do parto, né, só passou metade da cabeça. E aí eu fiquei assim, gente, será que não vai sair essa criança, não sei o quê? E aí nós temos um amigo, que é padrinho da Alice também, que vai ser padrinho dela, que é cantor, e ele tem uma música que ele canta, uma música que chama Deus da Bíblia, né, que é o Flávio Vitor, o nome dele, e aí fala, eu quero ver o que acontece quando você invoca o nome de Jesus, né? E a Elô fez uma playlist com um monte de coisa lá, mulher empoderada. Tinha de tudo, tinha Beyoncé, tinha a música da igreja. Tinha músicas ali que até falei assim, cara, eu não quero que minha filha nasça essa aqui. Não, mas essa aqui é o empoderamento feminino, tem que ser essa aqui. Cara, até na hora que eu vi que ia nascer, eu falei, vou por essa, vai fazer o quê? Não nasceu com essa, não. Ela esperou entrar, que eu escolhi. Aí que eu escolhi, não. Aí eu pôs lá na playlist, mas na hora eu fui mudando. Tanto é que você pode ver que eu coloquei lá, passou
um pouquinho só da música, eu falei, não vai ser essa não, gente. Eu mudei pro Deus da Bíblia, aí foi quando ela veio, porque Ai, assim, que linda. a gente pediu a presença de Deus mesmo, para que ela pudesse vir com saúde e tudo, e pra gente foi uma festa. Muito bom. realmente. Gente, pra gente encerrar, a gente tá no mês de maio, campanha Maio Furtacor, ela fará parte das ações esse ano da agenda municipal. Como que tá essa organização? A gente tem algumas coisas previstas, né? Vai ter uma caminhada, inclusive, que o Movimento Maio Fruto da Cor vai fazer. Eu acho que a prefeitura, não obrigatoriamente, ela precisa ser responsável Sim. pelo projeto, mas ela precisa articular. Eu falo que, Camila, tem uma deficiência em várias cidades, e aí eu vi de perto, quando você fala sobre Setembro Amarelo, que é do suicídio e tal, a realidade está na base, estão nas famílias, estão nas igrejas, então você precisa trazer essa rede para vir falar sobre isso. Sim. Você precisa, e a prefeitura tem que ser essa articuladora, porque o poder público ele precisa ser responsável dentro das ações públicas. Mas, por exemplo, o suicídio hoje acontece na casa da pessoa, não necessariamente. Às vezes a pessoa está numa consulta particular, passando com convênio e tal, e começa o suicídio dentro de casa. Mas o que o poder público tem a ver com isso? Então, a gente precisa fazer essa rede de apoio, né, com igreja. E aí eu falo igrejas porque assim, é o nosso ambiente também, né, tanto católico quanto evangélico, mas as realidades estão ali. Sim. Né, as famílias estão ali dentro das igrejas. Então, é um meio também, é um canal de acesso. Pessoas que estão dando formação. Né, os institutos como o ICATEPS mesmo, de psicologia, que tratam o desenvolvimento humano, também precisam abraçar essa rede. Então, enfim, a organização da sociedade civil de igual forma. Então, precisa fazer realmente. Então, vai acontecer a caminhada Dia 18 de maio. na Oliveira Lima, né? Legal, estaremos lá de E novo. é importante porque foi uma discussão que nós tivemos junto com a Natália, tudo para que pudesse ser num ambiente também que muita gente vai passar ali e vai falar, cara, o que é isso? E aí, por mais que tenha 2, 3, 4, esse ano vai ter mais de 1.000 pessoas, se Deus quiser. Mas talvez não tenha 1.000 pessoas na caminhada, mas talvez 1.000 pessoas serão impactadas. Sim. Porque tem pessoas nas lojas comprando, tem pessoas que estão ali, cara, o que é isso? Deixa eu ver. E ali tem gente panfletando, ali tem gente com faixa, com carro de som. Então, é importante que a gente não sabe o quanto o podcast hoje está impactando vidas. E que impacta uma pessoa só, já valeu a pena. Já valeu a pena a gente dedicar dando esse testemunho. E se não valeu a pena para cuidar da saúde mental materna, valeu a pena pelo menos para que Deus seja glorificado através das nossas vidas também. Porque eu não tenho dúvidas que a presença dele foi significativa, assim, na perda gestacional e também nas outras 2 gestações que nós tivemos. Porque foi um presente. Hoje, quando a gente fala que nós profetizamos que nós teríamos 2 filhos, e os 2 filhos vieram, um menino e uma menina, e aí quando veio o resultado, vai ser menina, a gente já sabia que ia ser menina. Né? Foi o chá revelação mais sem graça de todos os tempos, tipo, surpreendendo 0 pessoas. E aí a gente só precisa aprender as delicadezas de Deus. Então, eu acho que assim, cada ano o objetivo é melhorar a campanha do Maio Furtacor. E uma coisa que a Natália mencionou e é super plausível, a gente precisa levar para os outros ambientes da rede municipal, também, quem sabe, para os hospitais. Agora mesmo, eu sugeri a ela para que nós fizéssemos parceria com universidades, também na área da saúde, sobre isso, porque que seja uma palestra, mas que seja uma pitada de realidade. Às vezes o homem, ele não sabe, principalmente o homem, né, não sabe a realidade do que vai acontecer. Minha esposa está grávida, ponto. Eu não conhecia a importância de uma consultoria de amamentação até precisar e a Elô fazer o curso de consultoria de amamentação. Cara, o que é isso? E muito homem é desconhecimento. Às vezes não quer saber mesmo. Né? É preguiça, não quer saber, e é machista, a realidade é só da mulher e dane-se. Mas muitas vezes é não saber mesmo. E aí tem muitos homens que precisam ser stalkeados com isso. Sim. Vai falar de saúde mental materna? É bobagem. Não, isso, cara, mas pega. Tanto é que pega o homem também, porque uma noite mal dormida, você tá estressado, tá cansado, rede de apoio que só te cobra. Enfim, é um universo. E tem uma coisa importante também, só ressaltando que a gente não falou sobre a saúde mental materna, essa mulher é quem muitas vezes vai influenciar essas crianças, né? Porque muitas vezes uma mulher que tá ali, né, numa condição de uma depressão,
E essa mulher é quem cuida dos filhos, ela também não tá preparada. E muitas vezes ela pode influenciar negativamente a Exatamente. formação dessas crianças, Uhum. né? O que essas crianças vão ser futuramente. Porque a gente sabe que a primeira infância, ela é levada por toda a história, Uhum. por toda a nossa história, Completamente. né? Uhum. É isso mesmo. E já Gente, são à disposição, lá no gabinete à disposição. sim. Também tem o Instagram da Elo Canhasse. Uhum. O nome dela é Eloá, mas ela põe lá Elo Canhasse. Ah, já faz Né? toda a Ele propaganda. faz, ele é meu E marketing. isso também. A Elo, inclusive, recebeu o prêmio de melhor consultor de amamentação de Santo André, né? E ela não divulga isso também, que é outra crise ali em casa, que eu falo assim, você precisa colocar para as pessoas isso, porque é importante, Sim. esse cuidado, essa rede de... Porque eu falo assim, também, a gente crê muito nisso, também tem um lado espiritual em todas as coisas, então você precisa levar mais do que a técnica de amamentar bem, é você cuidar dessa família. E eu estou no gabinete também à disposição, lá de vereador, hoje atuo como líder do governo Paulo Serra também, e aí deixo à disposição também para que as pessoas venham trazer a sua realidade. Sim. Porque às vezes, Camila, poxa, mas o Pedrinho, eu fui no posto de saúde, fui mal atendido, justamente minha saúde materna tá abalada e eu fui mal atendido. Cara, então traz pra gente essa realidade. Porque às vezes não é tudo culpa do gestor, não é culpa do prefeito, culpa do Pedrinho, enfim. Você precisa trazer as realidades. Nós tivemos aí agora essa discussão toda do transtorno do espectro autista, tentando melhorar. Muitas pessoas falam, olha, nós somos mal atendidas pelo médico fulano, pelo médico... Porque tem gente que tá tão de saco cheio de tratar alguns temas, infelizmente, não deveria ser. Porque a profissão exige você acolher bem. Sim. Mas o cara fala, se vira de novo esse problema, tá? É assim mesmo. Como o cara falou, cara, bem-vindo ao mundo dos pais. Tipo, naquele momento foi uma dor muito profunda. Ao Porque invés de acolher eu a tava- gente, ele desesperou. tava com dor de perder o filho ali, né? Com medo de perder um segundo filho, mas agora tava no meu colo, né? E o cara talvez se ele tivesse acolhido melhor, eu falei, cara, não, calma, isso é só nos primeiros dias. Tanto é que assim, eu criei coragem no primeiro banho, quem deu fui eu, né? Assisti 1 milhão de vídeos no YouTube de como dar banho, né? Antes da Eloá, inclusive a enfermeira dando banho lá no hospital começou a me incomodar, porque eu falei, cara, eu aprendi, não é assim que dá banho, não. A criança fica desesperada ali e tal. E eu coloquei no chuveiro, aí a Alice nós falamos, vamos tomar um pouco mais de cuidado, vamos pegar a banheira. Meu, É irmão mesmo. imagina, já foi Do também. Dente. Não, a gente pôs em um banho na banheira, porque o Pietro queria dar junto o banho. Então, o primeiro banho foi na banheira. mas depois... Todos os outros foi dando banho nos dois ao mesmo tempo. Um Box no colo e pequeno. o outro no chão. E a realidade de família é normal mesmo, brasileira. Box pequeno, não é um banheiro gigante, pelo contrário, box pequeno, um filho no chão, outro aqui, aí você dá banho em um, já passa passa pra Elo que tá fora, ou vice-versa, ou se é ela que tá dando banho neles, depois você pega o outro, aí você sai molhado com o outro, e aí você seca junto, troca junto. É bem tranquilo. Enfim, tem que fazer um dormir primeiro pro outro. E é uma realidade que, assim, às vezes é gemelar também a gestação, então os pais estão ali fazendo os dois dormirem, às vezes tem 3. Então, assim, Olha, gente, pais de isso, gêmeos e trigêmeos serão glorificados no céu. né? Isso é vida, isso é vida. É vida. E a gente tem que aprender com o barco, né? Com a roda, com o carro em andamento. A gente está aprendendo agora como lidar com ele nas manhãs. Hoje, essa manhã, para meu filho não queria tomar café. E aí ele foi tomando café no carro. E eu falei pra Elo, falei, me dá o suco aqui, vai cair o suco. Eu derrubei o suco no carro. Então, assim, é uma realidade que você precisa aprender aos poucos, Sim. né? Mas o importante é a parceria, literalmente não soltar a mão e você ter essa rede de apoio. Então, Muito bem. a gente está à disposição lá também no trabalho, lá na Câmara Municipal, para ser rede de apoio também. Gente, muito obrigada. Amei nosso papo. Foi muito enriquecedor. Vai ajudar bastante gente. Legal. Acho que as pessoas precisam ouvir também alguém como você, figura pública, né? Falando sobre uma realidade tão pessoal. E a Elo, que carisma, né? Adoro. Todas as coisas que você posta. Gente, essa mulher, ela é das minhas. E eu sou meio contida, né? Lá no Instagram, você fica com essa imagem de psicóloga. Mas eu eu ia falar meu espelho, né? Espelhar bem a palavra. Mas eu me identifico com 90%. Falo, olha só. Ai, adoro. E ainda que agora é a minha versão com filtro, né? Porque o Pedrinho... Tudo que eu faço, pirra nele, né? Então tem umas imagino. coisas que agora eu quero falar, mas eu falo...
vou entrar nessas polêmicas, mas Uhum. que na minha versão Uhum. sem filtro, né, antes do casamento, Uhum. era mais espontâneo ainda. Hoje todo mundo virou. Antes era todo mundo juiz de futebol. É. Todo mundo dava opinião só no jogo. Pô, Uhum. por que você chutou pra Agora é em direita? Não, tudo. agora é em tudo. É. Então agora é o mestre da pandemia, é o mestre da Uhum. culinária. Todo mundo sabe de tudo um pouco, Sim. né? E aí, e ninguém pergunta qual que é a sua realidade. Quando nós Sim. perdemos a gestação, eu estava lá na Câmara Municipal e num processo de um projeto polêmico lá para votar, tudo. Eu cheguei em casa, a Eloá estava aos prantos, porque foi uma guerra lá dentro da Câmara, com manifestação, com gente pulando, se matando lá. E eu era o presidente, eu cheguei em casa, a Eloá aos prantos, falei assim, meu, você não merecia isso. Por que você não sai de lá? E não sei o quê. E aí depois alguns vereadores falaram para mim, nossa, presidente, se a gente soubesse que a sua vida particular estava com um problema dentro de casa, dessa magnitude que perderam um bebê, a gente tinha pego mais leve aqui no ambiente de trabalho. Então, é o que eu sempre falo. A gente, quando tem uma pessoa ali, o cara fechada no trabalho, ou sorridente, cara, por trás existe um universo. Sim. Você não sabe o que está acontecendo. Então, antes de julgar, nossa, a Camila é uma pessoa mal-humorada. Cara, pergunta por que daquilo. Um dia eu cheguei para um amigo e perguntei assim, falei, cara, por que você é muito crica? Aí ele falou assim, cara, nem eu me aguento. É verdade, ele não falou pra mim, ele falou, cara, nem eu me aguento. E aí você vê uma realidade dura também que aquela Sim. pessoa vive. Então, quem sabe você não pode ser a diferença e falar assim, cara, beleza, eu vou te dar a mão, você aceita eu te dar a mão, te ajudar a procurar um tratamento e não sei o quê. Porque existem coisas que você não sabe o que a pessoa está vivendo. Então você julga. E tem muito julgamento. Hoje, a Elo e eu também, até por ser pessoas públicas, então tudo vira julgamento. Sim. Né? Então, às vezes, a realidade como é que é você ser mãe nesse processo? Como é que é você ser esposa de um vereador e a gente estava toda naquela... Você imagina eu com o prefeito na rua na pandemia, fazendo vistoria nos hospitais de campanha, fazendo com a minha esposa grávida dentro de casa, as pessoas ligando dizendo que estavam morrendo, parentes que estavam sendo internados, gente reclamando que queria abrir e fechar seu comércio e brigando porque fechou, e outro brigando porque estava aberto. Então, assim, Na verdade, roda, resume. Todo mundo tem que ir pra terapia. Vem pro Icatepse, gente. É isso aí. Obrigada por vocês terem essa referência de casal, de amor, de união. Desculpa as tosses, tá, gente? Imagina, isso aqui é vida real, maternidade real, né? Não tem fake. E obrigada por vocês serem essa referência também de uma família de fé, né? Que coloca Deus nas coisas. Acho isso muito importante. Gosto muito dessa forma como você conduz, né? É muito, muito verdadeiro. Eu olho pra você, você tá sempre emocionado, né, Pedrinho? Ele é. Ai, Falar isso de é Deus, muito porque, bonito. assim, a gente sabe o quanto... mas tem sido fácil as coisas. Não tem sido fácil, pelo contrário. Parece, às vezes eu falo pra ele, cara, parece que a perseguição aumenta a cada passo que você dá. Os julgamentos aumentam. A gente, sábado, eu recebi uma profecia muito importante numa pregação que eu estava assistindo lá na igreja. E aí, você fala assim, cara, parece que a pessoa conhece a realidade, mas quem conhece a realidade é Deus. Eu estava numa coisa esporádica, no posto do Conselho da Juventude. Sai um jovem lá no meio e fala assim, você acredita em Deus? Eu falei, lógico, o cara não me conhece. Por isso que ele fez a pergunta. E ele falou assim, cara, Deus pede para dizer para você, ele está segurando as suas mãos. Então, existem realidades que aí você vê a delicadeza dele. Não é porque você tem fé que as coisas vão ser mais fáceis. Sim. Pelo contrário. É mais Mas difícil. o mundo fora tem sido cada vez mais pernicioso, cada vez mais ruim, né? Infelizmente. E a gente precisa fazer a diferença, não importa quais sejam as circunstâncias. Muito bom. Pra gente encerrar, queria que você deixasse seu Instagram também, da Elo, você já falou, né? Eu não falou Ele não falou dele. Mas a gente tem as atividades e ações do Maio Furtacor, também desse mês que é muito temático para assunto da saúde mental materna. Se vocês quiserem conhecer mais, podem entrar tanto no Instagram do Pedrinho, vai estar lá alguma coisa, né? E do Icatepse também, porque com certeza nós seremos parceiros nesta ação. Gente, obrigada mais uma vez. Obrigada. Fala então o seu Instagram só pra gente... @Pedrinho Botaro, é só você acessar também aí, Botaro com um T só. Muito bom. E Obrigada. segue Gente, obrigada mais uma vez. Obrigado. Esse foi o 4º episódio do Icatepse Cast. E se você deseja ser um patrocinador do nosso podcast, só enviar uma mensagem e a gente vai ter o prazer de falar com você. Até mais.